Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um Clubecast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Pontes, sou diretor-presidente do Clube Empreendedor Brasil e esse aqui é o Clubecast, é o podcast e videocast que a gente leva informações de quem empreende para quem empreende e traz muita novidade interessante no mercado. Então, fica de olho aí que hoje a gente tem uma promoção, olha só. Uma novidade muito bacana e um assunto muito importante que é arbitragem. Hoje eu estou aqui, ó, com a Karine de Abreu. Tudo bem, Karine? Tudo bem, e você? Boa tarde, bom dia e boa noite. Boa madrugada. Depende do nosso ouvinte aqui e telespectador de que estava vendo a gente, tá? E Daniele Reis, tudo bem? Tudo bem. Um prazer receber vocês duas aqui hoje, tá? Prazer é Vamos falar sobre arbitragem. Não é isso? Isso. Muito bom. Gente, seguinte, a Karine e a Daniele são da segunda Câmara de Arbitragem e Mediação do Mercosul. Então a gente vai explicar isso direitinho. Essa segunda Câmara é do TEJAME, tá? Que é a Câmara de Justiça Arbitral e Mediação do Mercosul. Ou seja, a gente vai explicar um pouquinho, quer dizer, eu não, né? Elas vão explicar um pouquinho dessa organização e a gente vai entrar no que é arbitragem. Para você que tá achando que a arbitragem tem alguma coisa a ver com jogo de futebol ou esporte, você está completamente errado. E é aqui que você vai aprender o que é arbitragem de verdade, tá bom? Então vamos lá. Vamos no Karine primeiro, que tá aqui na minha frente. Vamos, Karine? Tudo bem? Pode. Karine é advogada e Sim. hoje árbitra. Exato. Árbitra nesse sistema aqui é como se fosse uma juíza, não é isso? Quando pega a causa, sim. Quando pega a causa, sim. Maravilha. Então vamos lá. Karine, começa explicando um pouquinho pra gente como é que funciona essa arbitragem, como é que é, o que é isso e talvez de onde surgiu, vamos dar um fator histórico, alguma coisa? Assim, Uma passão, uma pincelada. uma pincelada bem rápida. Ok. É importante a gente falar desde a sociedade. A sociedade é preciso se organizar como sociedade, que já tinha um filósofo lá atrás que falava, sociólogo, desculpa, Sim. falava essa bodega lá atrás. Sim. E aí o que acontece? Precisa ter regras, normas. Só que somente regras e normas com a população crescendo não resolve. Então, existem aí os métodos de soluções de conflitos. Esses métodos de soluções de conflitos são arbitragem, mediação, negociação e, me lembra, porque eu já esqueci, conciliação. conciliação. Porque eu vou esquecendo. Bastante coisa, né? É a idade. Vamos lá. Então, assim, apesar de ter isso tudo, hoje a gente vai falar um pouquinho da arbitragem, porque é preciso a gente desmistificar. Quando fala em arbitragem, tem dois pontos. Ou a pessoa pensa que é de futebol, como você mesmo Sim, falou, exatamente. que é o fato. Clássico. É clássico. Né? Ou então, quem já escutou falar, pensa o seguinte, que a arbitragem é para grandes empresários, grandes empresas, e simplesmente aquilo não funciona para uma coisa pequena, ou mesmo para a população, para a pessoa física. É tipo uns mega escritório de advocacia brigando com mega indústria de alguma coisa. Exatamente. Aí entra o árbitro, né? Exatamente. Né? Somente os grandes contratos, porque... nada disso. Não é bem assim. Pode servir pequeno para o médio empreendedor. Exatamente. E para a Perfeito. pessoa física, desde que Ok. o direito seja disponível. O que é direito disponível? Eu posso dispor daquilo ali, eu posso abrir mão. Ok. Se você está falando de saúde, medicação, vida, liberdade, você não está falando de um direito disponível, portanto, não tem como falar isso em arbitragem. Ok. Tá? Então, um direito disponível de cunho patrimonial, ou seja, que tenha valor, você pode resolver isso na arbitragem sem problema nenhum. Tá. Tá? A arbitragem ela vai trazer tudo que é necessário, que tem na justiça, tudo que se tem na justiça tem conosco, sem problema absolutamente nenhum. Só que de uma forma muito mais rápida, e se eu começar a falar tudo, eu não deixo nada para minha amiga Daniele. E ela precisa falar. Não, vamos bater bola, com certeza. Exatamente. Daniele, concorda com sua amiga árbitra Karine? Sim, claro. O que acontece na arbitragem é porque a gente tem realmente essa imagem de que, nossa, eu vou ter um grande conglomerado e um outro brigando entre si, e aí aquela pessoa importante que é o árbitro, porque é importante, né? Vamos aqui nos valorizar. Claro, com certeza absoluta. E aí você tem isso, mas não. São coisas que você pode fazer, às vezes, nos contratos entre empresários, na parte de consumidor, na parte de direito imobiliário. Então, na parte até trabalhista, para aquelas pessoas que são hipersuficientes, né, que são aquelas pessoas que ganham acima de determinado valor, né, econômico. Então, assim, a gente precisa desmistificar essa questão da arbitragem
arbitragem, porque fica muito em torno de grandes contratos, e isso não é verdade. Então, às vezes, você tem uma imobiliária ali que pode, dentre os seus contratos, colocar uma cláusula compromissória, que é o que a gente faz ali nos contratos, para que já, desde o início, essa arbitragem esteja prevista nesse contrato e que essas pessoas, com a verdadeira ciência, concordem, não, tudo bem, em vez de eu levar para a justiça comum, eu vou levar para a arbitragem, porque ela é mais rápida, né? Porque quanto tempo que você leva para você conseguir citar uma parte, para você, não consegui aquele endereço, aí você vai com o oficial de justiça de novo. Então, você coloca várias coisas até que vários procedimentos até que seja citada aquela parte. Então, você fica na espera. E quando você tem um acordo entre as partes, então é interessante para a parte vir também. Então, ali a gente já resolve a parte da citação. Concorda que a gente já deixa de perder uma boa parte do tempo. E ali, o procedimento que a gente tem também na justiça, a gente tem na arbitragem. Ou seja, não é uma coisa assim, é arbitragem, você vai para lá e uma pessoa que você nunca viu vai julgar conforme ela... Não, a gente precisa seguir determinados procedimentos. E esses procedimentos têm ampla defesa, tudo certinho, direitinho. Não é uma coisa assim, o árbitro vai fazer e pronto, acabou a história. Da cabeça dele, né? Ele responde por isso, ele é responsável, é tudo certinho. Então, assim, não tem, em relação à justiça comum, a arbitragem tem essa desvantagem. Não, ela tem muitas vantagens, porque você já passa essa parte da citação, porque você já tem com as partes ali, elas já estão ali presentes, já não vou ter esse problema. E aí você tem o procedimento que garante, como assim também é garantido na justiça comum. Só que você tem uma rapidez, porque apesar de, quando você formou todo aquele conhecimento, você colocou ali no processo o que há, as partes e tudo mais, e qual é o litígio em si, você tem, formando o seu, né, convencimento ali, 180 dias para dar a sentença. Então, é uma parte bem evoluída. Né? Bacana. É legal as pessoas saberem disso, porque ainda não se sabe muito sobre arbitragem. Não se e esse nome realmente pegou muito no esporte e assim, as pessoas já ligam direto ao esporte, o que é uma pena, porque a arbitragem eu estou vendo que é muito importante, tem muita gente começando a usar, é muito mais rápido e é na velocidade, por exemplo, de quem empreende, por exemplo. Exatamente. O empreendedor ele precisa de velocidade para resolver os seus problemas. Exato. E a Câmara Arbitral está aí para isso, não é isso? Em vez de levar para a justiça, demorar 2 anos, fazer aquela coisa toda, o cara perde tempo e tempo é dinheiro. E perde dinheiro também, perde tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, saber que isso existe e que está aqui é muito importante para a gente que é empreendedor, tá? E vocês estão aqui no Clube Empreendedor Brasil exatamente para isso, né? Para mostrar para os empreendedores que existe uma Câmara Arbitral que consegue resolver conflitos entre empreendedores, não é isso? Um método de resolução de conflitos. Tá. E como é que hoje o empreendedor faz para procurar vocês da segunda Câmara, por exemplo? Vai no site, chama vocês, e como é que funciona esse vamos supor, como é que eu posso dizer assim? Esse primeiro contato? Esse primeiro contato, na verdade, essa trajetória de vocês juntos. Vocês vão perguntar para eles como é que foi o problema. Se a pessoa do outro lado não quiser, eu não quero, eu quero ir para a justiça. Vocês conversam para tentar aproximar isso. Se tiver... Senão o cara não quer, né? Ele quer pra justiça só pra ferrar com o cara, não é isso? Que vai demorar 2 anos, vai ser um problema, não é isso, mais ou menos? Depende muito da situação. Olha só, se você vem conosco, vamos embora junto, de mão dada, e aí as partes, no momento em que estão assinando o contrato, colocam a cláusula compromissória. Ah, verdade. Que é importantíssima. É ela que vai te dizer. Se a outra parte vai dizer assim, não quero ir para a justiça, vai ficar querendo. Porque você vai perder tempo na justiça. Essa é a grande realidade. Verdade. Porque no momento que tem uma cláusula compromissória no contrato, obrigatoriamente as partes de direitos patrimoniais disponíveis naquele contrato, ele tem que ser resolvido na Câmara de Arbitragem. Excelente. Obrigatoriamente. Bacana. Tá? Agora, nós temos o litígio e as partes não tinham convencionado isso antes. Então não posso procurar arbitragem. Pode e deve procurar arbitragem. Porque a gente vai verificar o caso, por isso que é muito importante, cada caso é um caso. Sim, claro. Dentro da situação, é cabível? Tá? A gente chama a outra parte, informa ela, traz inclusive os benefícios que tem dentro de uma Câmara de Arbitragem, para poder solucionar aquela questão. E trazendo isso, mostrando os benefícios para essa pessoa, explica, olha, a gente pode resolver isso aqui, em vez de procurar a justiça. Ainda que já tenha o litígio. Sim. Tá? Eles podem vir e conversar conosco e resolver com a arbitragem. Mas se não tem a cláusula, as duas partes têm que assinar para poder dizer assim, eu concordo que esse litígio já é existente, ele venha para ser resolvido na arbitragem. Bacana. Tá? Agora, se tem a cláusula anterior, obrigatoriamente tem que ir.
Legal. Tá, bacana. Então, obrigatoriamente, se tiver no contrato, vai. Se não tiver, dá para resolver, quem sabe levar. Sim. Não é isso? Então, e uma pergunta. Qualquer um pode fazer isso, né? Sim. Uma pessoa física com algum problema de pessoa física ou empreendedores e empresários. Então, deixa eu complementando o que a minha amiga aqui falou. Ok. Árbitra, isso tudo que ela disse tem um nome, é o compromisso arbitral. Então, porque a gente coloca a arbitragem nessa questão da cláusula compromissória no contrato, quando você está ali firmando, e quando você já tem esse contrato, ele já existia à época, o que você vai fazer? Você vai, então, colocar o compromisso arbitral. Mas aí você precisa da concordância da outra parte também, né? Você não pode obrigá-la a vir para a Câmara. Mas se ela concordar, não, eu não quero, realmente vai demorar um tempo, e eu acho bom a gente conseguir resolver isso. Então, aí elas assinam um compromisso e aí sim, todo o trâmite é da Câmara. Bacana. Vocês funcionam também como uma instituição de auxílio ao judiciário, não é isso? Exatamente. Isso. Então vocês ajudam o judiciário a poder se liberar para fazer as coisas que eles têm que fazer só com eles, tipo criminal, não é isso? E libera tempo, tudo, para vocês poderem fazer outras ações, vamos dizer assim, né? Sim. Se você pensar, o que é o TEJAME? O TEJAME é uma empresa privada auxiliar da Justiça. Quando é auxiliar da Justiça, é exatamente isso. É o nosso papel. O nosso papel não é tomar lugar da Justiça. Vocês se baseiam nas leis. Exatamente. Quando você está ali na arbitragem, a pessoa fala, não, mas eu não achei isso justo. Mas está na lei, é isso. Exatamente. Não tem aquele, então, é verdade, não é justo mesmo, eu vou aqui... O árbitro, ele não vai fazer um julgamento da cabeça dele. Isso, é importante Claro que não. isso. Ele tem que seguir o que determina a lei. A lei. Ele tem que olhar se tem uma lei especial em relação àquele litígio específico, ele tem que seguir o procedimento especificado no Código de Processo Civil Brasileiro. Ele não está ali do nada, do além, surgiu. Não. Ele tem um procedimento a seguir. Tá? Somos auxiliares da Justiça porque não são 8 milhões de ações por ano. Então, o judiciário está completamente abarrotado. Tá. Então, até uma coisa muito importante que eu lembrei aqui agora, por exemplo, você Daniele, já viu... Tem um telefone tocando aí, hein? É alguém precisando de árbitro. Eu não. Tava pegando aí também? Não tem problema, não. Gente, desculpa. Já botou? Já, ótimo, vambora. Então, Árbitro é assim, gente, ligam o tempo inteiro pra eles, desesperados, eu preciso aqui de uma mediação. É mediação? tem mediação também. Mas a arbitragem não necessariamente é uma mediação de conflitos. A arbitragem posso chamar de julgamento? Sim. Sim. É um A julgamento. arbitragem, sim, ela tem julgamento, ela tem uma sentença. Nós temos 180 dias. E se o cara não quiser cumprir a sentença do árbitro? Porque ele fala que o árbitro não é lei. Aí Não vou porque ele não é juiz. Então, desde o momento que ele vem para a arbitragem, Ok. ele está dizendo que ele vai seguir as regras da arbitragem. Ok. Que, como eu já disse, não é criado da nossa cabeça. Regra Sim, é regra. regra é Nós regra. estamos seguindo. A sentença arbitral, o processo todo, o procedimento todo da arbitragem, ele tem que ser cumprido em até 180 dias. Ok. Então, por favor, 180 dias na vara comum, desculpa, você vai, não não- tem, Não chegou nem o processo do estagiário ainda. Não é isso? tá? Na linha do tempo do Vocês processo... não querem falar mal não, mas eu posso, porque eu não sou advogado, eu não tô nem aí. Não chegou nem o papel da Xerox ainda pra poder tirar lá pra ele. Na linha do tempo do processo de conhecimento, você vê que você não chega muitas vezes na fase que a gente chama fase saneatória. Sim, claro. Tá? O juiz nem olhou direito aquilo ali. É muito volume, muita o volume coisa. é muito né? grande, Verdade. entendeu? Então, assim, há pouco tempo eu tive despachando uma questão que era um direito indisponível, portanto, jamais poderia ir para arbitragem, eu tive como advogada. Sim. E o serventuário falou para mim, eu falei assim, olha, eu preciso de uma conclusão, uma medida urgente, uma questão de urgência e tal, questão de saúde. Doutora, esse final de semana nós tivemos 2.000 conclusões abertas. Nossa Senhora. 2.000 conclusões abertas do final de semana. Como é que eu vou resolver o seu problema Que loucura, né? com 2.000 conclusões? É humanamente impossível. Né? Então, assim, foi criado realmente, o Código de Processo Civil de 2015, ele deu mais poder em relação à arbitragem, ele veio Até pra desafogar, para né? desafogar exatamente o judiciário. Então, você tem 180 dias para poder cumprir, né, todo o procedimento, levar isso, e lembrando, a sentença arbitral que a gente dá, ela é irrecorrível. Eu não gostei, porque eu acho... Não, vai ficar achando. Ela é irrecorrível. Não vou cumprir. Ela é título executivo. Você vai executar. E um processo de execução é diferente de um processo de conhecimento, porque um processo de execução você já vai direto e fala assim, quanto você tem na conta? É 5.000, mas você me deve 50? Os 5.000 já fica aqui comigo, tá? Então, ele já pula uma etapa Mas você absurda. pode executar, então? Mandar o Pode. banco mandar o Não, bloqueia. aí execução você vai para o judiciário comum. Isso. Mas só a execução.
Somente. Aí, pelo menos, é mais rápido, Porque- né? Porque já está lá na frente o processo, né? Sim. Já tá para receber, né? digamos Já está assim. para receber. O procedimento comum, que é o que a gente chama, é o que você tem que provar para o juiz que você tem razão. Sim. Esse é o procedimento comum. Uhum. Né? Você passa todo aquele trâmite do processo para que o juiz olhe e fale assim, eu acho que fulano tem razão. Não, eu acho que ciclano tem razão. Tá. E Com essa base na parte, lei, com base na fulano, lei, exatamente. Para depois, se não for cumprida essa sentença, você ter uma execução. Na justiça comum, desculpa, menos de 3, 4 anos você não tem isso. É difícil. Lamentavelmente. Muita coisa. Fora os recursos. E o Daniel sabe os Sim. recursos. Que vai subindo, vai subindo, vai subindo. E chega até onde? Até o STF. Até Brasília, né? Exatamente. Dependendo do que for alegado até o STF. E essa é E o não- X da questão. E não tem outros... não sobe na Câmara. Resolve-se Não. ali. Isso, resolve-se Então, ali. por exemplo, a segunda Câmara de Arbitragem não vai lá pro Tejame, por exemplo. Não, pra não, mais você pra quer cima. dizer que, assim, que vá subindo instâncias? Como Tem se faz instâncias? Não tem não instâncias. tem. Ali não tem. acabou o problema. Porque esse é o objetivo, né? Porque se você também Rápido. criar uma segunda, uma parte, você tá querendo... E como é que é? Uma sala? Parece aquela coisa americana, que é aquele negócio de madeira, alguém lá na frente, o árbitro usa peruca branca. Como é que funciona, hein? Desmistifica. Não tem beca, não tem nada disso, não. É uma conversa como a gente um tá escritório tendo no aqui. centro da cidade? É um escritório. Nós estamos na Avenida Venezuela 131, Boa. sala 515. E você chega lá, você vai ser muito bem recebido. A gente vai fazer algumas perguntas básicas para saber como que é o caso, se está de acordo ou não, porque às vezes a pessoa chega, eu quero resolver, mas aí não tem um direito disponível, ele é um direito indisponível, um direito da personalidade. Você fala, não, eu não posso, isso aqui eu não posso resolver. Então a gente tem que fazer essa anamnese, digamos Sim, assim, né? exatamente. Como vamos dizer assim. E então a gente vai receber com o maior prazer, assim, da melhor forma possível, explicando, sendo claro, porque também tem uma coisa, Rafael, a gente tem, assim, no direito, a gente está desmistificando muito o direito, né, agora, de uns Sim. tempos mais para cá. Mas, assim, a gente tem muitos termos, muitas coisas que as pessoas não entendem. E pode até ter um certo estudo, um certo nível de conhecimento, mas os termos são muito difíceis. Então, é legal você chegar numa câmara que vai falar com você a sua língua, né? Olha, você entende isso aqui? Não, então vamos fazer. E ainda tem uma câmara acessível, olha que legal. Que bacana. A nossa câmara, ela é acessível em Libras. Uhum. Então, assim, a gente consegue, com a língua brasileira de sinais, né, conversar com aquela pessoa surda e, então, fazê-la entender, né, quão bom seria ela partir para essa arbitragem, desde que também a outra parte concorde. E assim, a gente vai levando e a gente vai, assim, atingindo cada vez outras camadas, né? Sim. Porque a gente sabe também que os surdos, eles ficaram muito tempo reclusos, né? Sim. E hoje eles estão tomando lugar, eles estão em várias coisas. Uma amiga minha, inclusive, passou num concurso lá em Santa Catarina, está indo para lá e é surda. É um orgulho, eu tenho muito orgulho de ter clientes surdos, né? Sim. E de poder, assim, proporcionar esse conhecimento. E com esse direito também, o direito com deles, esse né? direito, exatamente. Muito legal. Então, eles chegam lá, eles chegam mais brigados ou chegam querendo resolver, meio que, vamos resolver aqui junto, vamos para arbitrar, quando não está assinado no contrato ainda. Tem briga? Me conta aí, tem briga? Todo mundo chega gritando, todo não mundo me que paga, tem... esse cara não me paga. Como é que é isso? Todo mundo que tem litígio tem sangue nos olhos. Sempre, né? Isso é fato. É isso. Né? O meu direito. Né? A pessoa, ela se fere muitas vezes quando ela tem alguma questão. E eles ali. vão sozinhos? Pode, Ou vão com advogado? Pode estar sozinho, como pode estar com advogado. Não tem problema. Vai depender do cliente. Do cliente. Tá? Mas quando ele vai lá na segunda câmara, segunda câmara de arbitragem lá de vocês, vocês indicam um advogado para ele? Geralmente ele já vai com advogado? Como é que é isso? O que é melhor? Ele é sem advogado, com advogado? A gente indica que ele faça o que ele achar melhor, mas eu não posso indicar um advogado. Entendi. Muito bem. Tá? Ele pode procurar um advogado de confiança dele. Entendi. Mas é a confiança dele. Porque, bem ou mal, a arbitragem ela vai de acordo com a lei. Exatamente. Então, tem um advogado bom para ele saber o que ele está falando ali. Ele, olha só, é importante que você tem que, às vezes, você não vai conseguir entender exatamente isso aqui, um advogado ele vai tirar suas dúvidas. Claro. Sem problema nenhum. Mas se você se sente confiável a ponto de estar sozinho, tudo bem, sem problemas nenhum também. Legal. Fica a seu critério. Legal. Pô, muito bom. E como é que é quando sai a sentença,
aí sim vai pra justiça e demora muito pra sair? Como é que é? Não vai pra justiça, só se não for Não, é pra cumprido. executar alguma coisa. A pessoa pode cumprir. Ela pode simplesmente... tudo bem, então Olha eu vou pagar. só, exatamente. É 25 mil, eu tenho 5 mil na conta e eu vou pedir mais 20 mil pro banco aqui, vou te pagar e acabou o problema. E aí não precisa ir. Eu fui condenado, eu vou cumprir. O processo acabou, morreu. Chega. Muito bom. E como é que ele... Qual é o documento que ele comprova? Vocês dão esse documento? Que ele comprova Sentença. que ele pagou os 25 mil pro fulano. E ele que tem que ter o documento de que ele pagou. Porque esse fulano pode depois, se ele for uma Mas se pessoa você má, paga, ir pra justiça e falar, ó, ele me deve 25 mil. Mas aí você tem um recibo, né? Quem é a Tá pessoa aqui. que paga uma coisa e não tem recibo? Então Aí já até fica no a dia a dica. dia. Já fica a dica. Não pague sem recibo. Não pague sem recibo. Porque na justiça deve ter um lastro lá, a sentença, saiu, Olha só. se chegar lá no TJ, eu quero a minha sentença, tem lá. Isso na Câmara tem? Se for a pessoa ou o advogado com procuração específica para aquilo ali, Fica guardado lá com vocês? fica armazenado. Armazenado. Agora, tem uma coisa que é de extrema importância, porque eu acho que a gente não vai demorar muito, e que, assim, em relação à vantagem, a gente falou aqui da rapidez, Isso, a vamos grande lá. agilidade, que isso é importantíssimo. Questão de um valor mais baixo. Como assim um valor mais baixo se é privado e na outra é pública? Você paga custas. Você paga custas, você paga advogado, você paga cada recurso que você faz. Não se esqueça que pode recorrer até Brasília. A última instância. E você não recorre até Brasília com um lindo sorriso. O tribunal não aceita. O tribunal aceita pagamento, tá? Grege. Né? Então, quando você tem uma solução em até 180 dias, isso é fundamental. Mas eu quero falar da cereja do bolo, que é fundamental, e eu quero pedir para minha amiga Daniele traduzir isso para ficar registrado, inclusive, em tradução. Vambora. A cereja do bolo. Vamos nessa, eu adorei, hein? Vamos lá. Vamos ver Pra- se ele Ítalo, já- pega a câmera de frente ali, hein? Não é melhor? Essa aqui? Essa Vai ser aqui? nessa aqui, hein? Vamos lá. Pode? De todas as vantagens que nós temos em relação à arbitragem, como já foi falado, em relação à rapidez, economia de custas e tudo mais, o principal é, se você tem uma empresa, você é empresário, e aí quando você vai fechar um negócio, o outro que vai fechar um negócio com você, ele vai fazer uma coisa muito simples, ele vai dar um Google. Ok. Ou ele vai para o site do tribunal, fazer pesquisa pelo nome, ou ele vai dar um Google, porque ele vai no Jus Brasil ou qualquer outro site desse tipo. Já se você tiver os seus processos na arbitragem, isso não vai acontecer, porque o sigilo é absoluto. Excelente. Não existe qualquer informação passada a ninguém. Somente as partes ou advogado com procuração específica, para aquele processo é que vai poder ter acesso. Fora isso, não. O sigilo é absoluto. Tá? Então, isso é fundamental para empresários. Isso é fundamental para quem são pessoas públicas. A gente tem aí jogadores de futebol, cantores, artistas, enfim. Uma infinidade de pessoas que podem utilizar a arbitragem. Isso tudo traduzido em libras. Espetacular. Ó, pra você, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Espetacular, cara. Então, assim, são muitas vantagens. Eu acho que a arbitragem veio realmente para ficar. Sim. Achei muito legal vocês estarem aqui no Clube Empreendedor Brasil, um ambiente onde junta empreendedores, para vocês mostrarem a importância da arbitragem nesse ambiente, né, de negócios. E com diversas vantagens, ou seja, é mais rápido, é mais barato, é sigiloso. Cara, se o cara quiser hoje ir pro judiciário direto, ele não entendeu, eu Tá acho. perdendo tempo e dinheiro, né? Acho que ele realmente não entendeu ainda, Ele né? não Então, entendeu. assim... Ou não assistiu. Ou não assistiu esse podcast, né? Mas Exatamente. depois desse podcast, ele já vai pensar... Com certeza duas absoluta. vezes. Eu acho que foi muito bom esse podcast. E eu acho que a gente tem que fazer mais podcast falando de mais coisas sobre Sim, arbitragem. sim. Né? Vamos tirar mais dúvidas. Acho que é importante. Para o clube é interessante ter isso nas nossas mídias para explicar isso para os empreendedores. Porque tudo que a gente quer aqui é desburocratizar. O maior Exato. problema do empreendedor é a burocracia. E a burocracia só prejudica os honestos, né? Então, assim, o clube serve também para quê? Além de juntar empreendedores para se dar visibilidade e gerar novos negócios, é também ajudar o empreendedor a fugir dessa burocracia toda chata que atrapalha tanto a gente. Cara, vocês estão trazendo uma solução de uma das maiores burocracias
de todos os lugares, né, do mundo. Então, assim, tá aqui, tá disponível, é só a pessoa ir lá, fazer o seu contrato já ali embaixo, dizendo que vai ser resolvido numa Câmara de Arbitragem, não é isso? Isso, com a cláusula compromissória. Com uma cláusula, e tá resolvido. E é mais barato, é mais rápido. Não tem por que não, entendeu? Eu posso dizer com tranquilidade, tirar essa onda, que aqui no clube já é assim, tá? Porque a gente não gosta de burocracia, gosta de coisas mais rápidas, não gosta de jogar dinheiro fora. Exato. Então, assim, queria dar os parabéns para vocês duas, Obrigada. para a doutora Karine e a doutora Daniele, que são lá da 2ª Câmara de Arbitragem e Mediação do Mercosul, que é ligada à TEJAME, certo? Sim. Que estão aqui para resolver o seu problema, o problema do empreendedor, o problema das pessoas, né? De uma forma mais segura, mais rápida. E foi a última parte que você falou? E com sigilo, que, pô, melhor coisa do mundo, né? Porque é chato às vezes. De vez em quando você não tem culpa de nada, você está sendo, né, você tá num problema, tá num outro problema e aí parece que o problema é seu, né? E o que é mais legal é, assim, deixar claro, porque assim, as duas partes têm essa vantagem, né? Mesmo, mas elas vão decidir, vai ficar mais para um, mais para outro. Não, porque quando você é empresário, quando você está esperando 2, 3, 4, 5 anos para que resolva aquele processo, você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro, oportunidades. E quando você senta e fala assim, vamos resolver, é uma questão... É rápida, né? Porque 180 dias para sair uma sentença e para você ter um título executivo ali, que qualquer coisa mesmo que a pessoa fale assim, não quero, não, mas eu já estou ali com um título executivo para ser cumprido, eu tenho esse direito, já está ali o meu direito. Nossa, menos de um ano, menos de espetacular, meses, né? 6 meses, isso é muito até bom. Inacreditável. Um pouco não dá nem para acreditar muito, não. É meio doido, né? Porque é maravilhoso. Bom, mais uma vez agradecer vocês, duas doutoras. Falar para os nossos empreendedores que, para falar com eles, como é que faz? Então, ficou com dúvida? Procura nas redes sociais, Justiça Privada RJ. Justiça Privada RJ. Isso. Perfeito. Fanpage Justiça Privada RJ. Excelente. .com.br, Muito bom. é isso? .com.br. Isso. Então tá bom, pessoal, já sabem como chegar lá. Qualquer dúvida também, procura o Clube Empreendedor Brasil, clubeempreendedor.org. Vem ser membro prêmio, que vocês vão estar aqui com elas sempre. Todos os nossos eventos estão participando sempre de tudo, estão no nosso grupo de WhatsApp, ou seja, vem pra cá. E eu acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez. Posso só falar mais um pouquinho? Deve. Então, que é Justiça Privada, a gente também tá no Instagram. Boa, tá bom? fala aí. Procura a gente no Instagram, Justiça Privada RJ. Justiça Privada RJ. Justiça. Tá bom, pessoal? É isso. Justifica. Procurem elas lá. Vem pro Clube Empreendedor e a gente se vê no próximo programa. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.